Daqui a pouco comum. tem seleção. Lateral comum. Vamos falar de outra seleção? Big Boss mandou fazer essa escada. Do Fogão? Vasco. Ah, boa. O que você tá rindo, Pedrosa? Que loucura isso. O Rossi completou 3 meses sem jogar, tá? Qual deve ser o futuro dele no Vasco? A gente vai entender agora essa história, Rodolfo. São longos 3 meses sem jogar. O último jogo do atacante Rossi foi no dia 7 de julho, contra o Internacional, pela 15ª rodada do Brasileirão. Desde essa data, o Vasco jogou 18 partidas sem utilizar Rossi no time principal. Nesse período, até o banco de reservas ficou comprometido. Rossi só ficou à disposição no banco 5 vezes. A última vez foi contra o Atlético Paranaense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Rossi vinha de poucas chances nessa temporada e complicou ainda mais com a janela de transferências do meio do ano, fazendo com que ele perdesse ainda mais espaço no Cruz Maltino. Para o ataque, a diretoria vascaína contratou 3 reforços: Emerson Rodrigues, Jean David e Maxime Domingues. Rossi teve a oportunidade de deixar São Januário na janela. O atacante recebeu pelo menos 3 propostas, mas todas com salários bem abaixo do que ele recebe hoje. O contrato de Rossi com o Vasco termina no fim deste ano e a tendência é que não seja renovado. Nesta temporada ele tem 21 jogos pelo Vasco, 7 no Carioca, 3 pela Copa do Brasil e 11 no Brasileiro. Resta saber se nessa reta final, Rafael Paiva irá utilizar o jogador. Olha, eu lamento muito, eu gosto muito do Rossi, a gente vê que ele é vascaíno. A outra passagem dele no Vasco foi muito positiva. Ele é um jogador que, quando ele tá à vontade para jogar, ele tem muita qualidade, ele é muito vertical. Mas essa passagem não aconteceu, né, Pedrosa? Como um casamento, você namorou uma menina, Venê. Aí, foi maravilhoso, vocês terminaram, cada um foi morar num país. Voltou, nem era tanto. Eu, na verdade, namorava... Isso aconteceu comigo. É mesmo, Venê? Nem era tanto. Eu acho que foi o que aconteceu nessa segunda passagem do Rossi, No Pedrosa. ano passado ele até ajudou, deu algumas assistências, mas nessa temporada não tinha como. Os jogos que ele foi utilizado, ele foi muito mal. Na verdade, era pro Rossi ter saído nessa janela de transferência e o Vasco fez de tudo para isso acontecer. O Rossi, inclusive, recusou algumas propostas. É claro, é direito do jogador, o Vasco que assinou um contrato com ele, com um aumento salarial na hora da permanência na Série A também. Então, não tem como culpar o jogador. Mas a grande verdade é que o Rossi está atrás de 4, 5 opções do lado direito. Não fica com ciúme, não, tá? Imaginou o Verratti no Mengão? Léo Jardim, que além de ter um espírito de liderança, é líder em defesas difíceis, tem sido muito importante nesta temporada do Vasco. Vamos falar aqui sobre ele ter comunicado a sua vontade de renovação no seu contrato com o Vasco. O goleiro Léo Jardim comunicou à diretoria do Vasco da Gama que está disposto a estender o seu contrato com o Gigante da Colina por mais 4 temporadas. Pedrinho é quem toca as tratativas e já houve um contato inicial. Nós trouxemos em primeira mão esta informação sobre a renovação de contrato do Vasco com o Verratti, com o goleiro Léo Jardim. E agora, com mais detalhes, as partes acreditam que a renovação deve ser assinada até o fim da temporada ou após as férias de dezembro, quando retornar aos trabalhos. O goleiro Léo Jardim está muito feliz no clube e entende que, para voltar a ser chamado para a seleção brasileira, o projeto que a diretoria tem feito para melhorar o plantel será crucial. O jogador quer continuar por anos. Então, o que nós entendemos com isso? 2 detalhes, torcedor Cruz Maltino. A importância do Vasco se fortalecer na próxima janela, fazer boas contratações, ter um bom planejamento, principalmente para o setor defensivo, até porque não é só o Léo Jardim, o João Vitor, que vai salvar ali o setor defensivo. É claro que a gente torce para que o Maicon venha estar bem. O Léo, que vem sendo muito criticado, e de fato o torcedor tem razão de criticar a performance do Léo, a gente torce também para que venha estar bem, mas é evidente que o Vasco precisa fortalecer esse setor. Tem a base com o Luiz Gustavo, com o Lincoln, mas o Léo está certíssimo de ter esse critério para a próxima temporada. O Vasco está mais forte, né, no seu elenco, e também o Léo busca esse ciclo, ter um ciclo com o Vasco, ter um nome, ter um legado ali escrito no Vasco. Por exemplo, só a título de exemplo, tá, galera? O Rogério Ceni no Corinthians, o Marcão
no Palmeiras, e outros, por exemplo, goleiros que são referências do Léo Jardim no Vasco, Carlos Germano, o Elton, Acácio, são goleiros que tiveram uma história, o Martin Silva. Agora é o momento do Léo Jardim, então quem sabe ele conquistar também um título com a camisa do Vasco. Acho muito interessante essa questão. E vamos falar aqui sobre a valorização. Segundo a matéria, inclusive, que você pode ler depois lá no portal Bola VIP, a diretoria gostaria de estender um vínculo por mais 4 anos, aliás, por mais 4 temporadas, e dar valorização salarial para o jogador, que é destaque do time nesta temporada. O acrescido seria algo em torno de 30% dos vencimentos atuais, que deixou a staff do atleta bem entusiasmado. Já houve sinal verde, mas não avançaram em conversas por conta da reta final das competições. E também, além da questão do salarial, há uma informação sobre o aumento da multa rescisória. Hoje, a multa contratual está cerca de 30 milhões de euros, cerca de 181 milhões de reais na cotação atual. É a multa do Léo Jardim. Com a renovação, acredita-se no aumento da quantia para ficar ainda mais seguro. Então, claro, tudo isso tem que ser bem costurado, bem ajustado, para poder o Léo ter a sua renovação e ser bom para o Vasco, ser bom para o Léo e, obviamente, para o Léo Jardim e também para o torcedor Cruz Maltino. Galera, vamos falar agora...